Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Essa é uma das mensagens profundas e incríveis de um mestre que viveu há 2000 anos atrás, popularmente conhecido como Jesus Cristo, Jesus Christ. Um homem que foi muito pouco conhecido de fato, muito mal interpretado de fato. E eu quero trazer uma série trazendo alguns dos seus conceitos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais filosófica, abordando alguns dos seus preceitos, fora um pouco desses preceitos religiosos, né? Que toda vez que nós falamos de Jesus Cristo, o que nos vem à mente também é todo aquele bojo de crenças religiosas, mas dá para a gente interpretar também algumas de suas palavras, algumas de suas parábolas, sobre a luz metafísica, sobre uma luz mais profunda, porque todos os seus preceitos, eles sempre foram ditos de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito filosófica, e a maioria dos seus contemporâneos interpretavam todos esses conceitos de uma maneira muito superficial. Às vezes eles interpretavam ao pé da letra, mas nunca conseguia enxergar a simbologia que as palavras de Cristo trazia, né? O teor profundo que as palavras de Cristo trazia, das metáforas que ele usava, né? Para tentar deixar o mais claro possível. Mesmo assim, todos nós sabemos que em seu nome muitas desordens sociais foi causado, muita má interpretação foi causada. E a gente vai trazer alguns dos seus conceitos, é claro, sob a luz da filosofia, né? E não é aquele preceito como a verdade última, né? Entendam a essência das palavras. Não quero trazer aqui o fato de que se Jesus existiu ou não. Eu sugiro até, se você tem essa dúvida, leia um livro Jesus Existiu, de Bart de Ehrman. Eu recomendo, já li, ele é super incrível, né? E a gente vai discutir aqui os conceitos que Jesus trazia, né? Jesus Cristo como um mestre iluminado, né? Como alguém que enxergava além dos horizontes, como alguém que enxergava o fenômeno da existência por cima, né? E fazendo-se valer desse primeiro preceito, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Nesse preceito a gente vai encontrar alguma questão em relação à eternidade. O que realmente é eterno em nós? Primeiramente, observe que desde que você nasceu até nesse exato momento, você está uma pessoa mais madura. Quando você era criança, você pensava em relação à realidade de uma maneira totalmente diferente que você pensa hoje. E à medida que você foi crescendo, né, desde ter idade, na sua fase de criança, na sua fase de adolescente, depois na juventude e agora na sua fase madura, a sua mente, a sua maneira de observar o mundo é totalmente diferente. Hoje você acredita de uma maneira, e essa maneira é totalmente diferente, até mesmo distante da maneira que você acreditava no mundo quando você era criança, né? Então observe que a nossa mente, ela está o tempo todo transmutando as coisas, né? As nossas crenças estão o tempo todo sendo reformulada, às vezes sendo otimizada. A mente, ela é o tempo todo impermanente. A nossa mente, ela não é algo estático. Então, desde aquela criança que você era até a pessoa mais madura, né, que você é hoje, que com certeza ganhou muito mais experiência, né, com a própria vivência, você observe que daquela criança até a pessoa que você é hoje, muita coisa mudou. E nós poderíamos dizer que você já não é aquela mesma criança que era outrora. Você é uma outra pessoa. E o que restou daquilo que passou é simplesmente recordações. Mas agora existe um quesito, né, que ele é permanente, ele é imutável, que seria aquele senso mais profundo de ser. Tira tudo aquilo que você acredita em relação à realidade. Tudo, absolutamente tudo aquilo que você acredita. Deixa a sua crença um pouco de lado neste momento e observe que, embora você o tempo todo, com o passar e com o caminhar e com as experiências, foi mudando a sua concepção em realidade, apesar de você ser uma outra pessoa hoje,
Aquele senso mais profundo de ser que existe em você, ele é o mesmo. Aquele senso de eu sou, aquela pura essência, aquela essência por trás de todas as crenças, aquela essência que faz o teu coração pulsar, que faz você sorrir, que faz você chorar. Essa essência que está por trás de todas as coisas, ela permanece a mesma, que é essa essência do eu sou, simplesmente eu sou, além da minha personagem. O que é eterno em nós? O que é eterno em nós é essa coisa que é imutável, que é esse senso de eu sou. As nossas crenças, as nossas personalidades, assim como a gente pode experimentar por nós mesmos, nesse processo de transmutação da nossa mente, enquanto nós passamos pela experiência. Toda essa personalidade, que é a capa que dá a cara na vida, toda ela é transitória, né? Ela nasce, cresce e morre. Mas essa essência, ela está além do espaço-tempo. Ela é atemporal. Ela não participa do espaço-tempo. Ela cria o espaço-tempo. E através dos nossos corpos transitórios, nós vivemos todas as ilusões, né? Como alguns preceitos hinduístas, né? As ilusões de Maya. À medida que você aprofunda cada vez mais nessa sua roupagem temporal, nessa sua personalidade, mais você obscurece a tua essência. E aí você fica pairado na dúvida. O que é a vida? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Porque você se confunde entre a sua essência não ser atemporal, que não nasce, não cresce e não morre, com a sua personalidade, que nasce, cresce e fatalmente morre. Então, se valendo desse preceito, a gente vai encaixar uma outra ideia, que seria a ideia do modelo gregoriano de perceber a realidade. Nós sabemos que a nossa mente, né, atrelada ao nosso cérebro, ele precisa de fazer muitas conexões e associações para a gente interpretar de fato a nossa realidade. E geralmente a gente interpreta a realidade o qual nós participamos e observamos, todas elas vão passar inevitavelmente pelo filtro das nossas crenças, né? Então, através da nossa crença, através da nossa maneira de ver o mundo, através da nossa personalidade, a gente interpreta o que seria a realidade. E fatalmente, desde quando você veio a este mundo, né, você foi condicionado, né, e o seu cérebro ele está profundamente enraizado com o conceito gregoriano de perceber a realidade, que é esse conceito de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos. Então, toda vez que você percebe a realidade lá fora, seja consciente ou inconsciente, você vai fazer associação a esse espaço-tempo, né? A esse dia, hora, meses, semanas. Isso dá toda uma cara de que existe definitivamente passado, presente e futuro. Mas às vezes você fica tão apegado nisso e perdido nessa ilusão que você esquece de que a vida ela acontece simplesmente no agora. A essência sempre acontece no momento presente. A sua realidade ela sempre, por obrigação, deve ser processada no momento presente. Porque Deus é presente. Ele nunca nasceu, nunca vai morrer. Ele sempre esteve presente. A essência é presente. Quando você era criança, essa essência é a mesmíssima que é agora, porque essa essência é presente. E toda a nossa personagem, né, passa por essas ilusões de espaço-tempo, dias, horas, meses, anos, e por aí vai. E aí que você, apegando-se na sua personagem, você cria o ego, né? E você vive no modo sobrevivência porque você se apega à sua personagem. E sabendo definitivamente que a sua personagem ela é temporária, você faz de tudo para não perdê-la. Por quê? Porque na medida que você compenetra nas realidades e tem essa incrível ilusão de que existe passado e futuro, né, você também perde o senso da tua essência e você passa a acreditar que o que definitivamente é real é essa sua personalidade. Os preceitos de Cristo, analisando profundamente, ele queria nos revelar também algo essencial que atua em nós, que é essa essência de Deus, a centelha divina, né, que ele chamava de Pai, né, e que ele dizia para as pessoas que lutam demasiadamente, né,
para salvar essa sua personalidade, inevitavelmente vai perder. Porque nós sabemos que o tempo, ele é cruel com todos nós, né? O tempo, ele transmuta todas as coisas. E o tempo também corrói todas as coisas. E não adianta, seria uma luta incansável lutarmos com a nossa personalidade, né? Ou simplesmente para manter eterno essa nossa roupagem, essa nossa couraça. Então Cristo dizia que aquele que luta ferozmente, né, para salvar a sua vida, inevitavelmente perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida, a sua roupagem, entende a essência que há nele mesmo, por amor de mim, a representação dessa essência mais profunda, dessa centelha de vida, deste Cristo eu interior, né? Aquele que realmente perde essa sua roupagem e desperta para a vida, desperta para o seu eu interior, né? Ele percebe que, na medida que ele vai deixando de lado a sua própria personalidade, ele vai desapegando-se da sua personalidade, mas ele vai penetrando realmente na eternidade. Porque a eternidade, ela está definitivamente além das nossas crisálias, além de nossas aparências, além dos nossos nomes, além das nossas personalidades, além das nossas profissões, né? E tudo que o ser humano, quando ele está perdido na ilusão de Maia, quer é manter a sua própria personalidade, manter o seu próprio ego. E ele faz de tudo para salvar. Só que o tempo, inevitavelmente, vai ruir tudo isso. Mas aquele que entende a essência verdadeiramente, ele passa a desapegar-se. Ele vive de maneira consciente, né? Cuidando muito bem da sua roupagem, mas consciente que isso não é ele em real. Que o que é real nele é uma essência que está por trás de todos esses barulhos, de todas essas crenças, né? De todas essas brigas ideológicas, né? E aquele que realmente perde, né? Que seria uma metáfora, perde realmente a sua personalidade temporária, ele simplesmente se integra a um eu maior. Porque o eu maior, que é essa essência presente, que é Deus, é a única entidade que existe. E na medida que você vai perdendo a sua personalidade, que pessoas entendem como isso seria integralmente a vida, à medida que você vai perdendo, você simplesmente vai expandindo-se, porque você vai integrando-se ao eu maior. Você deixa de ser um ponto finito e começa a ser um ponto infinito, que nunca nasceu, obviamente nunca vai morrer. Esse é um preceito profundo que Cristo trazia. E que talvez, quando você para analisar os preceitos de Cristo, né, de uma maneira filosófica, de uma maneira por trás de todas as nossas personalidades, por trás de todas as nossas crenças, a gente começa a perceber que as palavras de Cristo, elas nunca foram superficiais, elas nunca foram passivas de certas verdades, mas que Jesus Cristo sempre trazia aquele conceito baseado em alicerces profundos, que é baseado, né, na essência, que é baseado no Pai, que é baseado em Deus. Então, quando você analisar este capítulo, analisa pela sua essência e não pela sua crença ou por aquilo que você acredita em questões religiosas. Analisa por trás de tudo isso, né? Analisa a partir do não eu, né? Analisa a partir do não ser, né? E esse não ser, esse eu sou, né? Que a gente vai transmutando com a nossa mente, interpretando a realidade. É esse eu sou que é esse senso, né? Que nunca muda, que está conosco desde quando nós viemos a esse mundo e está conosco até agora, e estará conosco nesta vida e em outra vida, né? Porque à medida do momento que você acessa essa essência eterna em você, você simplesmente encara até mesmo a morte como uma dádiva divina, como uma dádiva de Deus, que a morte simplesmente é o fim da nossa personalidade, mas jamais será o fim da nossa essência. Eu paro por aqui. Se vocês gostaram, compartilhe, né, dessa ideia, e a gente vai trazer muito mais desses conceitos filosóficos e mais profundo de Jesus Cristo, né, em suas parábolas. E se você gostou, obviamente compartilhe aí dessa ideia, você está colaborando, né, com a gente, e fique aí
para você refletir mais e mais. Aquele que quiser salvar a sua vida, inevitavelmente perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Né? Por quê? Aquele que tenta agarrar-se demasiadamente à sua personalidade, inevitavelmente, além de sofrer muito, o tempo vai corroer. Mas aquele que entender e despertar para a própria essência, saberá que ele é eterno por essência e não por aparência. Muito obrigado, até uma próxima. Uma vez mais, compartilhe essa ideia e acompanhe mais desses preceitos aí na nossa playlist. Abraço.